Hello, oitavo ano, how is it going? I hope you're okay. I'm fine, guys. Pessoal, hoje a gente vai continuar aí com material de inglês para a 7ª semana de aulas remotas da Escola Educar. Hoje a gente vai falar de um assunto novo para vocês, que são os pronomes relativos, relative pronouns, que está presente no volume 2, capítulo 3 da apostila Bernoulli de vocês. Vamos ver então definição e depois a gente vai falar um pouquinho de cada um que a gente usa mais, tá? Os pronomes relativos, eles são utilizados para retomar uma pessoa, um objeto ou um animal, tá? Que foi falado anteriormente e funciona como um conector do sujeito e da informação dada sobre ele. Então, é como se a gente quisesse falar que, fulano que, aquilo que, o cachorro que, o bichinho que, tá? Esse que aí são esses pronomes relativos, tá bom? Então, são relacionados àquilo que a gente está falando, tá? Então, vamos ver o which primeiro. O pronome relativo which refere-se a coisas ou animais. Eu posso usar ele somente com coisas ou animais. Tem um exemplo aí. This is the bus which I take to go home. Então, este é o ônibus que eu pego para ir para casa. Which, que. Agora o who. O who, ele vai anteceder uma pessoa, tá? Eu só posso usar o who para pessoas. Então, exemplos. There is a man outside who wants to talk to you. Então, há um homem lá fora que quer falar com você. Professora, which e who significam que? Significam que? Ambos significam que? Which eu uso com coisas e animais e who eu uso para me referir a pessoas. Agora o whom. O whom também está relacionado a pessoas e também significa que. Então quando que eu vou usar o who, quando que eu vou usar o whom? O who, ele é muito mais usado na linguagem falada, tá bom? O whom, ele aparece mas ele não vai aparecer tanto, principalmente na linguagem falada, quanto o who, tá? Mas vamos ver ele lá. The girl whom Peter married is my cousin. Então, a garota que o Peter se casou é minha prima, ok? Depois, na sequência, nós vamos falar do whose. Whose está relativo à posse, tá? Então, significa cujo, cuja, cujos ou cujas. Ele flexiona tanto no singular quanto no plural, tá bom? Ele é usado tanto no singular quanto no plural. E o whose a gente vai poder usar para bicho, para coisa, para pessoa, tá bom? Sem problema nenhum. Para coisa nem tanto, né? Porque como ele está relacionado à posse, a gente não vai tanto usar ele assim para coisas, né? Mais para pessoas e animais, tá bom? Então vamos ver como é que ele vai funcionar numa frase, ó. That girl whose brother was making some magical tricks at the party is my sister. Então, aquela garota cujo irmão estava fazendo alguns truques de mágica na festa é a minha irmã. Então, aquela garota, that girl, is my sister. Mas eu relacionei ela a uma pessoa, ó, cujo irmão estava fazendo, né? Então, quem que estava fazendo os truques de mágica? Era o irmão dela, né? Então, aquela garota cujo irmão estava fazendo alguns truques de mágica na festa é a minha irmã, ok? Então, eu tenho aí, na verdade, quantos irmãos? Two, não é? Uma garota e um irmão, né? E um brother, uma girl e uma brother, porque ela é irmã dele, ok, ela pode até ser irmã dele, meia irmã e ele não tem nada a ver comigo, tudo bem, ok? Então, o que importa é que eu estou me referindo, o whose está se referindo ao brother, tá? Porque a informação de que ela é minha irmã, ela vem depois, ok? Então, olha só, that girl whose brother, então, o cujo irmão, né? Então, eu quero falar do irmão, mas eu quero falar dela também, então eu vou ligar um ao outro com o pronome relativo whose, ok? Na sequência aí, nós vamos falar do that. O that, gente, ele funciona como um coringão, tá? Eu posso trocar, por exemplo, o that
Eu posso colocar that para falar de pessoa, para falar de coisa, para falar de bicho, tá? A única vez que eu não posso usar ele, o único momento que eu não posso usar ele é se eu tiver, por exemplo, uma frase explicativa, tá? Então, por exemplo, se eu falar em português assim, aquele homem que trabalha na empresa X, aquele homem, vírgula, que trabalha na empresa X, vírgula, estava doente. Então, esse que trabalha na empresa X é uma frase explicativa no português. Nesse caso, esse que trabalha, esse que eu não posso trocar por that, tá? Porque o that, ele não pode aparecer entre vírgulas, ok? Então, tá escrito aí, ó, o pronome relativo that funciona como um verdadeiro coringa, pois ele pode ser usado para pessoas ou coisas. Porém, o that não pode vir entre ou depois de vírgulas, tá? De maneira nenhuma. Então, that is the dog that bit my daughter. Aquele é o cachorro que mordeu a minha filha. Olha só a frase que eu coloquei para vocês aí. Eu coloquei o that com duas funções. Primeiro, eu tenho that, esse primeiro that aqui é um that de pronome demonstrativo. Olha só, é aquele, aquela, tá? E depois ele apareceu de novo como um pronome relativo. Então, gente, isso é muito comum no inglês. Às vezes a gente tem uma palavra que tem várias funções ou vários significados, tá? É o caso do that, por exemplo. Olha só, eu tenho ele como um sentido de aquele ou aquela, funcionando na frase aí como um pronome demonstrativo, né? Que demonstra que é aquele cachorro, né? E depois tenho ele como um relativo, that, tá? Que funciona como que. Então, aquele é o cachorro que mordeu a minha filha. That is the dog that bit my daughter, ok? Eu podia ter trocado o primeiro that por this, né? Este, mas eu quis exatamente colocar ele aí para vocês perceberem que ele tem uma outra função, tá? Então, o pronome where, agora vamos falar dele. O pronome where refere-se a lugar e significa onde, né? Esse aí a gente já está acostumado com ele, porque eu sempre classifico ele para vocês como WH de word ou WH de question, tá? Então, the city where I lived was very nice. Então, a cidade onde eu vivi era muito barulhenta. Então, apesar de ser possível utilizar os pronomes relativos that e whom para se referir a pessoas, deve-se usar somente o pronome whom quando houver uma preposição na frase. Então, é mais uma particularidade aí de quando a gente usa o whom, tá? Quando aparecer uma preposição na frase, a gente não vai usar o that nem o who. A gente vai usar o whom para falar de pessoas. Ele também aparece numa situação mais formal. Cabe ainda lembrar que esse pronome deve vir após a preposição. Então, vamos ver outra frase aí, ó. The boy about whom you were talking is my brother. Então, o garoto que você, sobre quem ou sobre que você estava falando é o meu irmão, ok? Vamos voltar aqui naquele exemplo do whom, aqui ó, olha só. Aqui eu não tenho uma preposição, ó, olha só. The girl whom Peter married is my cousin. Olha o whom aqui, ó. Eu não tenho preposição antes dele. Mas, se aparecer uma preposição e eu estiver falando de pessoa, eu não posso usar nem o who e nem o that. Eu tenho que usar o whom, ok? Vamos lá. Beleza. Então, entendeu, gente? Não é que necessariamente ele vai vir junto com uma preposição, não. Mas apareceu preposição, eu tenho que usar o whom, tá? Então, e da mesma forma que apareceu vírgula, eu não posso usar o that. Aí eu tenho que usar só o who, tá? Então, eu tenho 3 pronomes aí para falar de pessoa. O who, que eu vou usar em qualquer situação. O that, que eu vou usar desde que não tenha vírgulas, né? Que não seja separado por vírgulas ou que não anteceda uma vírgula. E o whom, desde que apareça preposição. Pode não aparecer? Pode. Mas aí vai ser um caso mais raro, tá? Que foi o que eu coloquei lá
que eu mostrei para vocês anterior a esse slide aqui agora, tá bom? E apareceu preposição, eu sei que eu não posso usar nem who, nem that, eu tenho que usar whom. Ok, na sequência aí, vamos ver, eu preparei para vocês, escolhi um trechinho de um filme, eu adoro esse filme, ele é muito bacana, muito legal, muito divertido e é sobre mágica, né? E por isso eu dei o exemplo da mágica lá. E aí vocês vão assistir ao vídeo ao lado, né? Watch the video and answer the questions. Façam também as atividades da apostila relacionadas ao tema gramatical aqui aprendido hoje e leia o roteiro de estudo para mais informações. Para sanar as dúvidas, entre em contato através do e-mail da turma ou anote tudo para falarmos nas lives. As nossas lives eu vou corrigir essas atividades das videoaulas, tá bom? A cada semana a gente vai corrigir. Então, por exemplo, amanhã não, depois de amanhã, né, que é a nossa live, eu vou corrigir a atividade da última videoaula que a gente teve, tá bom? Na semana passada nós não tivemos, porque foi feriado aí para nós de Corpus Christi, né? Mas tivemos a videoaula, eu postei a videoaula lá para vocês. Eu sempre coloco o link abaixo do vídeo, como vocês podem ver aí em azulzinho, porque se vocês quiserem acessar pelo PDF, porque eu transformo todo esse material de videoaula em PDF e posto para vocês, exatamente por causa das atividades que eu coloco extras após vocês assistirem aos vídeos, tá? Então, se quiser assistir pelo PDF, clicando e direcionando para vocês, fiquem à vontade, tá? Então, dando sequência aí, eu sempre peço para vocês imprimirem essas partes aí de atividades extras aí. Imprime, cola no caderno, porque fica mais fácil para vocês poderem fazer e vocês não perdem, tá? Então, tá sempre bonitinho lá falando assim, ó, pronomes relativos, aí vem o exercício, tá bem? E aí você sabe, vocês podem colocar aqui, tá relacionada à aula da 7ª semana e tudo, tá? Então, olha só, eu tenho, depois que vocês assistirem ao vídeo, vocês vão fazer essa atividade que está relacionada ao vídeo. Tem que assistir, gente, porque tem nome de personagem, está relacionado a algumas cenas, tá? Então tem que assistir. Então são perguntas lá, ó. A primeira é de marcar, tá? Newt, que é o homem, looks through the window and see the creature. The creature é aquele bichinho lá, que é a criatura, né? E aí eu vou escolher o pronome relativo. Who, nenhum, nothing, ou whose he has been searching for. Ou seja, que ele esteve procurando por, né? A segunda, eu vou escolher também, mas para preencher. Who, which or whose. Fill the gap. Fill the gap, preencher o espaço. A terceira também é de marcar. A quarta também. A quinta também. A sexta, da mesma maneira, vocês não vão marcar, mas vão preencher. A sétima, a oitava e a nona, a 10ª e a 11ª. Tá super fácil, vocês precisam apenas assistir ao vídeo e marcar aí e fazer essa atividade com atenção e carinho, tá? Se aparecer dúvida, a gente vai tirar na próxima live, ok? Ou então, se vocês estiverem com dúvida na hora de fazer, pode entrar em contato comigo através do e-mail da turma. Deixei para vocês um recadinho, marque a sua presença nesta aula acessando o formulário que está na descrição deste vídeo e se quiser deixe um comentário abaixo com dúvidas ou simplesmente um comentário, tá bom? Don't stop when you're tired, stop when you finish. See ya, guys!